Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadiotto e hoje vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa quarta-feira, jogos de ida das oitavas da UEFA Champions League e algumas outras partidas importantes que a gente também tem nessa quarta-feira rolando por aí. O foco é sempre na Champions League, competição de maior liquidez, competição onde a gente tem aí as melhores oportunidades para trabalhar, mas eu vou também falar de alguns outros jogos por aqui, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta das minhas análises aqui no canal, peço a você que deixe o seu like nesse vídeo para que ele chegue no número cada vez maior de pessoas. Se inscreva no canal se você não for inscrito e, é claro, comenta aí nos comentários o que você acha dessas partidas, se está te ajudando as análises que eu trago aqui para vocês também, beleza? Lembrando sempre, o meu trabalho aqui ele é focado nos jogos ao vivo, na cobertura dos jogos ao vivo, mas também pode ajudar bastante você que trabalha apenas com pré-live. Se você trabalha como punter, as minhas análises podem fazer sentido para você também aí montar a sua estratégia de ação para esses jogos que eu vou comentar, beleza? Então bora para os jogos aqui, não vamos mais perder tempo e vamos analisar as partidas dessa quarta-feira. Começando às 14h45, já temos aqui um excelente jogo para a gente analisar entre Feyenoord da Holanda e Inter de Milão. A Inter lidera o campeonato italiano, né, tem aí uma certa vantagem, inclusive na liderança do campeonato. Se a gente vê aqui, está com 58 pontos, o Napoli está com 57. Eles se enfrentaram recentemente na casa do Napoli e a Inter conseguiu sair com um empate, né? Então um bom resultado aí que manteve o time na liderança do campeonato. Tá jogando um futebol muito consistente, né? O time da Inter de Milão perdeu aqui 2 jogos recentemente, um para Juventus e um para Fiorentina. Esses jogos aqui contra a Fiorentina foram pela Copa da Itália, né? Mas o time perdeu para a Fiorentina por 3-0 e venceu por 2-1, né? Então tá fora aqui, tá eliminado, mas ao longo do campeonato a gente teve aí as últimas 10 partidas, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, então tá com um retrospecto interessante a Inter de Milão aqui nesse cenário. Conseguiu passar direto para a fase de oitavas de final, já o Feyenoord teve que jogar um playoff aqui, né, contra o Milan, tirou fora o Milan dessa fase de oitavas de final da Champions League e conseguiu seguir em frente aqui, venceu o Milan na primeira partida e empatou a segunda, conseguiu a sua classificação aqui, então temos um time já que vem aí de um playoff, onde conseguiu fazer um resultado bom já contra o adversário da Inter de Milão, né, o rival aí de cidade aí da Inter de Milão, e agora vai jogar contra um time mais forte, um time defensivamente muito mais robusto. Se a gente olhar o retrospecto da Inter de Milão, vocês vão ver que é um time que toma poucos gols, né? Um time que tem uma média de gols tomados aí muito baixa, né? Em relação aos seus adversários. Se a gente pegar aqui gols marcados nas últimas 8 partidas, teve 11 gols marcados e apenas 1 gol sofrido, né? Então, tá conseguindo fazer aí uma Champions League muito interessante a Inter de Milão, né? Uma defesa muito sólida, diferente da defesa do Milan, que vinha apresentando problemas. O esquema de jogo da Inter de Milão é um 3-5-2, quando tá sem a bola, os 2 jogadores de lado aqui, o Pavard e o Dumfries, eles baixam para fazer uma linha de 5 defensores aqui, ou seja, o time fica muito compacto e é muito difícil você conseguir penetrar entre as linhas do ataque, defendendo aqui a Inter de Milão, né? Quando esse time está defendendo, ele fica muito difícil de ser atacado, sobretudo pelos lados do campo, porque quem joga pelos lados, e é uma característica do Feyenoord fazer isso, né, com os 2 jogadores de lado de campo aqui, os 2 pontas, né, tentar buscar jogada de linha de fundo, eles sempre vão ter a marcação dobrada em cima deles aqui, o que vai dificultar muito o trabalho do Feyenoord na sua principal jogada, que é o ataque pela linha de fundo, tá, pelos lados do campo. Então, a gente deve ter um jogo um pouco mais preso aqui, mas
naturalmente o Feyenoord vai procurar ter mais a posse da bola, vai procurar ter mais o controle do jogo. Não sei se vai conseguir. A Inter de Milão, mesmo quando joga fora de casa, tem volume de jogo para não deixar o adversário mandar na partida, né? Então, eventualmente a gente vai ver o time da Inter com as linhas mais baixas, propositalmente para poder ter espaço para puxar contra-golpes aqui. Então a gente tem um jogo muito interessante para trabalhar aqui. Eu não trabalharia essa odd de back a Inter de Milão a 1,53 aqui, acho que está muito baixo, tá? Esse preço aqui para mim faria sentido a partir de 1,70 para poder começar a trabalhar. Também não interessa tanto trabalhar a correção de preço aqui em lei ao Feyenoord, né? Então o que nos resta trabalhar nesse jogo é ou esperar abrir o placar e aí sim trabalhar com o resultado de 1-0 para alguma das duas equipes, né? Aí a gente tem a possibilidade de tentar buscar daqui a pouco o time que está perdendo recuperar o placar, né? Ou caso a gente tenha um jogo mais equilibrado, um jogo aí com chances de gols parecidas aí para os dois lados, tentar buscar o mercado de over goals, que a gente vai ter nesse jogo aqui, o mercado bem esmagado na minha opinião, tá? Odd do over 2,5 tá 1,75. Essa odd aqui, na minha visão, ela deveria estar perto de 1,90 pelo menos, tá? Então, a gente tem o mercado de gols também muito esmagado. O over 0,5 aqui, a gente não tem aqui o mercado de HT, mas o over 0,5 HT, ele deve estar abaixo de 1,30, que eu também acho uma cotação bem esmagada para a gente trabalhar. Mas precisamos ver o jogo se desenrolando para poder trabalhar ao vivo esse jogo, tá? Se você faz pré-live, esse aqui não é o tipo de jogo interessante para você tentar buscar alguma coisa. Provavelmente é o tipo de jogo que no jogo da volta a gente vai ter um cenário muito bom para trabalhar, porque algumas dessas equipes aqui vão sair em vantagem e a gente vai ter um jogo onde o time que está em desvantagem vai precisar se expor muito mais, e aí a gente tem cenários bons para buscar aqui tanto mercado de gols quanto match odds, tá? Então, a princípio, jogo de ida é um jogo mais para a gente assistir e tentar buscar algum cenário com bola rolando, beleza? Depois temos Benfica e Barcelona, primeiro jogo das 17 horas, tá? O time português veio também dos playoffs aqui. Se a gente buscar o histórico do time do Benfica, ele eliminou o time do Mônaco, né? Fez bons jogos. A gente vê o histórico recente aqui do time do Benfica, não tem perdido nas últimas 10 partidas, apenas empatou uma e ganhou todas as outras. Então, temos um time aqui que jogou 10 partidas na Champions League, porque jogou o playoff, né? Então tem 2 jogos a mais que as outras equipes aqui. Fez 20 gols e concedeu 15, ou seja, é uma defesa bem desbalanceada, né? A gente tem um time que faz gols, mas também sofre gols numa quantidade grande, né? Isso vai fazer com que o adversário tente aproveitar esse tipo de situação aqui. Vamos voltar para o jogo aqui. Benfica e Barcelona. É bem provável que a gente tenha aqui o Barcelona indo para cima, ao contrário do jogo da Inter de Milão contra o Feyenoord. Aqui eu acho que a gente já pode trabalhar sim um back ao favorito. Acho que o Barcelona tem condições aqui de construir um placar interessante mesmo fora de casa. É claro, estamos considerando um time em muito boa fase, que é o time do Benfica. Dentro do seu estádio, o Benfica consegue construir bom resultado contra a grande maioria dos times, mas na minha visão aqui a gente está falando de um Barcelona que é um dos grandes favoritos a levar essa edição da Champions League, tá? É um time que está muito bem encaixado, que vem jogando um futebol muito competente. Se a gente olhar aqui o histórico do Barcelona também, vamos tentar puxar por aqui, a gente vai ver que é um time que também está numa sequência muito boa, né? Das últimas 10 partidas empatou 2 e venceu 8, então é um time que jogou na Champions League 8 jogos, marcou 28 gols e sofreu 13, ou seja, sofreu bastante gols também, mas fez muito gol aqui o time do Barcelona, tá? É bem provável que a gente tenha aqui um jogo para ambas marcam. Se a gente pegar a cotação do ambas marcam aqui, deve estar bem amassada também. 1,40 para o ambas marcam nesse jogo. Acho que está bem amassado realmente, mas é porque as duas equipes têm um potencial ofensivo interessante e tem defesas aí que deixam vazar bastante. Então a gente tem
um confronto muito interessante para trabalhar mercado de gols aqui. O 2,5 a 1,40 está obviamente muito, muito amassado. A gente vai ter que esperar bola rolando para poder fazer alguma entrada aqui nesse jogo. Eu gosto da escalação do Benfica nesse 4-3-3 aqui, armado justamente para ser um time mais ofensivo, né? Então, dentro de casa, eu não acredito que o Benfica vai jogar para se defender. O Benfica vai sair para cima do Barcelona. E aí que a gente tem esse cenário over se confirmando, né? Com espaços para o Barcelona poder jogar nas costas da defesa adversária, com o Rafinha que vem muito bem, o Lewandowski que vem muito bem, o Yamal que vem muito bem. Então a gente tem aqui um trio ofensivo que realmente leva perigo aos adversários, né? E a gente deve trabalhar esse tipo de situação aqui a nosso favor. Então, para mim, um back ao Barcelona aqui pode ser a melhor entrada para esse jogo, tá? A gente tem aí, como eu sempre falo para vocês, um cenário de 180 minutos, então é óbvio que o time vai preferir não se expor tanto, sabendo que pode depois levar a decisão para sua casa e decidir em casa, mas a gente tem um adversário que, como eu falei para vocês, vaza muito defensivamente e que precisa construir um resultado em casa, então vai sair, vai deixar espaços. Eu prefiro trabalhar essa ideia de back ao favorito, né? Trabalhar a favor do Barcelona aqui nesse jogo, mesmo sendo fora de casa, ok? Depois temos outro jogo muito interessante, um clássico alemão, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. O Bayern a 1,82 contra o Leverkusen. Aqui a gente tem que levar em conta o histórico recente desse confronto aqui, e o histórico recente nos aponta um Leverkusen muito competente em conter o Bayern de Munique, né? A gente já viu em outros momentos aqui o Bayern de Munique tendo uma superioridade muito grande contra o Leverkusen, contra vários outros adversários, mas recentemente, nas últimas 3 temporadas aí, todas as vezes que essas equipes se encontram, o Bayern de Munique tem muita dificuldade para enfrentar o Leverkusen, tá? A gente tem aqui, deixa eu ver se a gente consegue pegar o confronto direto. A gente não tem dados de confronto direto aqui. Sim, tem dados de confronto direto. Se a gente pegar aqui o histórico recente dos confrontos diretos, ó, o Bayern perdeu para o Leverkusen na última partida pela Copa da Alemanha, empatou pela Bundesliga, perdeu pela Bundesliga, empatou pela Bundesliga, perdeu pela Bundesliga, perdeu, aqui ganhou, aqui deu uma coça no Leverkusen de 4-0, empatou de novo aqui ganhou de 5-0, né? Então, se a gente for assim, de 2022 para cá, a vida do Bayern de Munique tem ficado muito complicada nos confrontos contra o Leverkusen. Então isso aqui a gente tem que levar em conta. O time do Leverkusen está muito bem encaixado. Tem alguns desfalques aqui, mas não são tão importantes quanto os desfalques do Bayern de Munique. Tá? A gente tem aqui o principal deles, o Alphonso Davies, na minha opinião, que é um jogador muito importante na mecânica de jogo pelo lado do campo aqui, pelo Bayern de Munique. Ele está colocado aqui como provável titular, tá? Mas eu realmente não sei se ele vai começar. O resto da equipe aqui tem algumas modificações também. O Coman, ele não vem começando como titular. Ele, estando aqui nessa lista, para mim, seria uma surpresa essa opção técnica aqui desse jogador começando o jogo, porque ele entra quase sempre no segundo tempo para pegar a defesa adversária mais cansada, né? Mas a gente já teve aqui situações onde o Thomas Müller pelo lado, ou o Thomas Müller no meio e o Musiala aberto pelo lado, ou o Gnabry também de titular, já aconteceu aqui, e o Bayern de Munique não conseguiu performar bem. Então provavelmente a ideia de colocar o Coman aqui é ter mais velocidade, é ter mais fluidez no ataque, e o Harry Kane ser mais abastecido dentro do jogo, porque uma das coisas que o Leverkusen faz com muita competência é anular o atacante do Bayern de Munique, né? E aí a gente tem um jogo onde quase sempre a marcação é dobrada em cima dele e ele tem muita dificuldade de conseguir pegar na bola para poder finalizar. Então eu acredito que a mecânica desse jogo vai passar muito também por isso aí. É um jogo muito interessante para a gente trabalhar mercado de gols já na partida de ida. Vai estar esmagado os mercados aqui. Se a gente for olhar, a odd do 2,5 está 1,75. Tá num preço bom para a gente trabalhar, cogitando inclusive pegar no pré-live essa entrada aqui quando ela chegar aí, sei lá, se você conseguir pegar ela 1,80, é uma boa entrada esse over 2,5 nesse jogo aqui, tá? Temos dois times que naturalmente, pela sua
pelo seu DNA, são times muito ofensivos, que procuram povoar muito o campo adversário. Então, devemos ter um jogo muito interessante para over aqui. Eu teria muito cuidado para trabalhar a favor do Bayern de Munique. Se você trabalha camisa pesada e tal, e acredita muito no Bayern de Munique para um jogo como esse aqui, tome cuidado, porque o Leverkusen é uma das poucas equipes aí que consegue neutralizar as principais armas do Bayern de Munique. Então teremos aqui um belo jogo para a gente acompanhar e muito provavelmente com pouca leitura para a gente poder trabalhar em match odds aqui para qualquer uma dessas equipes, tá? Dependendo do cenário, no segundo tempo podemos buscar aí um empate no final, uma remontada. O Leverkusen é uma das equipes que mais marca gol nos últimos 15 minutos aí dos seus jogos, tá? Então é um fator muito importante para a gente levar em conta. O Bayern também tem essa característica, é um time que marca muito gol no segundo tempo, então vale a pena a gente prestar atenção aí no segundo tempo desse jogo aqui para tentar buscar alguma situação interessante aí de empate, de remontada, né? De buscar pelo resultado. São duas equipes que vão manter esse nível de enfrentamento no jogo da volta também, eu imagino, certo? Depois a gente vai aqui para o último jogo da Champions, que é PSG e Liverpool. Também um jogo muito bom, duas equipes aqui que na minha visão vem desempenhando um futebol de altíssimo nível, tá? É difícil a gente colocar o PSG como favorito da Champions League aqui, porque é uma equipe que nunca ganhou a Champions League, né? É uma equipe que disputa uma liga bem mais fraca que a liga inglesa que o Liverpool disputa, mas se a gente olhar o retrospecto aqui, ó, é só verdinho aqui nas últimas 10 do Paris Saint-Germain. O time venceu todo mundo, é um time que está muito bem encaixado, com um treinador que tem uma ideia de jogo já muito bem assimilada pelos jogadores, e provavelmente vai dar trabalho para o Liverpool aqui. Esse time do PSG é um time que, ao contrário do que a gente viu em outras edições aí, é um time que marca muito bem, é um time que ocupa muito bem os espaços, e a gente vai ter aí um duelo muito interessante entre essas duas equipes. Se a gente pegar aqui o Liverpool, a gente vai ver que o Liverpool também tem um retrospecto bem interessante, mas já aqui perdendo algumas partidas importantes aí na Champions League, né? Perdeu na Copa da Inglaterra. A agenda do Liverpool, digamos assim, ela é muito mais complicada do que a do PSG, né? O Liverpool enfrenta adversários muito mais difíceis, né? Newcastle, Manchester City, o Aston Villa, né? São times aqui que o Liverpool vem conseguindo bater, mas que são times de uma qualidade técnica, na minha visão, muito superior às que o PSG enfrenta na França, né? A gente tem aqui um time que marcou 17 gols em 8 jogos na fase de pontos aí da Champions League, né? E tomou apenas 5 gols. Então, um time que tem uma defesa muito sólida, muito concisa. É um trabalho novo que vem acontecendo no Liverpool depois que o Klopp saiu, né? Mas vem conseguindo manter um ritmo muito bom, uma qualidade muito boa. Se a gente pegar aqui as escalações para esse jogo, a gente vai ver que o Liverpool tem algumas modificações aqui interessantes também, né? O Luiz Dias aqui como um centroavante, o Salah pelo lado do campo. Às vezes a gente pode ver uma alternância de posição aqui, um Luiz Dias pelo lado e o Gakpo como centroavante, né? Por opção técnica, o Darwin Núñez não é mais titular dessa equipe, né? Perdeu vaga aqui nesse ataque do Liverpool, mas é um time muito forte, como eu falei para vocês, muito bem montado, muito bem organizado. Vai enfrentar o PSG, que também tem um ataque muito bom. Para mim, o Barcola, o Dembélé e o Kvaratskhelia aqui formam um trio ofensivo muito, muito interessante, né? Então a gente deve ver aqui um jogo com muitas chances de gols, com as duas equipes atacando. É um jogo para a gente poder trabalhar pequenas janelas de correção de preço aqui, quando provavelmente o Liverpool aqui em algum momento do jogo vai se retrair um pouco mais, vai esperar um pouco mais o adversário, né, se fechar ali, e a gente pode pegar uma subida de preço do Liverpool aqui principalmente, né, trabalhar a lei ao Liverpool aqui. Não digo que isso vai ser uma janela de muito tempo de jogo, né, de muito tempo de exposição, mas espero que seja um jogo que nos dê sinais para a gente poder trabalhar
esse tipo de entrada aqui, porque vai ser um jogo de difícil leitura devido à capacidade, a grande capacidade das duas equipes aí, o equilíbrio que a gente tem entre esses dois times. Tá bom, pessoal? Falando aqui para fechar então de alguns outros jogos que a gente tem aqui, jogo de ida da terceira fase aqui da pré-Libertadores, né? O Corinthians, que passou um sufoco ali para conseguir vencer a Universidade da Venezuela, agora vai pegar o Barcelona de Guayaquil, né? Uma equipe também que tem uma tradição grande na Libertadores aqui, apesar de não ter sido campeão nenhuma vez. O Barcelona é uma equipe que sempre figura aí na fase de grupos da Libertadores, tem uma boa montagem, tem uma boa escalação. Os 11 iniciais do Barcelona de Guayaquil são jogadores experimentados aí na Libertadores também. Não sei como é que vai o Corinthians, porque a gente não tem ainda uma definição aqui sobre a escalação do Corinthians, né? A gente basicamente não tem uma definição sobre as duas escalações aqui, mas se o Barcelona do Equador for completo, é um time muito perigoso, o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Acho que esse preço aqui ele está condizente com o mercado, porque o Corinthians ele é um melhor time no conjunto, né, do que o seu adversário, né, mas vai enfrentar um estádio lotado, uma torcida que tem um fator local muito forte, então tem que levar em consideração isso aí também. A viagem é longa até o Equador, né? O jogo não é em Quito, é em Guayaquil, então não tem altitude. É um jogo onde a equipe consegue aí performar um futebol sem ter essa preocupação, né? A gente sabe que na Libertadores o fator altitude às vezes é algo que as equipes utilizam muito a favor de si aí para poder ter vantagem contra os times que vão, os times brasileiros que vão jogar lá nesses lugares, mas o time do Barcelona não tem isso, né? Tem uma torcida grande, tem bons jogadores, tem um bom técnico, né? E se o Corinthians conseguir empatar esse jogo aqui, a exemplo do que fez contra a Universidade da Venezuela, traz um bom resultado para poder jogar na sua casa a classificação, né? É óbvio que uma vitória do Corinthians aqui também é possível, também é viável. É o que eu buscaria nesse jogo aqui, inclusive uma correção de preço aqui do time do Barcelona, tá? Eu acho que fisicamente o Corinthians é bem melhor que o Barcelona, então aqui a gente pode ter algumas janelas de correção de preço aqui contra o time da casa, que a gente pode explorar um lei ao Barcelona do Equador aqui nesse jogo contra o Corinthians, certo? Para terminar, dois jogos que eu quero comentar com vocês aqui. O primeiro deles é Caxias e Fluminense pela Copa do Brasil. Esse jogo aqui, ele ainda é um jogo só, né? Ele não é ida e volta ainda. Ou já é ida e volta, não tenho certeza aqui, diz que faltam 2 partidas, então provavelmente... não, essa aqui a análise sobre as últimas 2 partidas. Eu acho que é um jogo de partida única, tá? Exatamente, partida única. O regulamento da Copa do Brasil é aquele, se for empate, dá pênaltis, né? E... se o visitante vencer, já elimina o time mandante, e se o mandante vencer, já elimina o visitante. Enfim, o jogo vai ser em Caxias. O estádio do Caxias é um estádio com gramado muito bom. Quando o Inter ou o Grêmio não podem jogar nos seus estádios, geralmente recorrem aos estádios aqui de Caxias do Sul, que tem uma estrutura boa, tem um gramado bom, então não vai ser um problema, como a gente vê em outros jogos aqui da Copa do Brasil, onde o gramado é bem ruim. Nesse caso aqui, não haverá esse problema. É muito importante para o Fluminense conseguir passar de fase na Copa do Brasil aqui. É claro que para o Caxias também mas o Fluminense é uma equipe de Série A, é uma equipe que tem aqui toda a condição da gente ver fazendo um bom jogo fora de casa, construindo uma vitória não com tanta tranquilidade, mas abrindo 1-0 aqui, o Fluminense com certeza ele vai ter qualidade aí para conseguir fazer criar um volume maior de chances de gols aqui contra o time do Caxias, que fez um bom campeonato gaúcho, embora não tenha conseguido classificar aqui, né? Mas jogou contra o Internacional boas partidas aqui na semifinal do Campeonato Gaúcho e agora tem o foco total aí na Copa do Brasil. Talvez um back Fluminense que a gente consiga encontrar uma janela para poder trabalhar, desde que o Fluminense comece o jogo com aquela intensidade, com aquele volume que a gente está acostumado a ver. Queria essa odd aqui perto de 1,60 para poder fazer esse back Fluminense aqui com tranquilidade, tá? Depois, para fechar, a gente tem o Atlético Mineiro contra o Manaus, um jogo aqui que vai ser na casa do Galo, então
é muito importante para o time da casa aqui conseguir construir um resultado de vitória, né? Se a gente não soubesse aí como foi a participação do Atlético Mineiro até aqui no Campeonato Mineiro, a gente apostaria tranquilamente numa goleada do Galo aqui contra o Manaus desse jogo, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente sabe que às vezes os times grandes passam aperto aqui contra os times menores na Copa do Brasil, então tem que tomar muito cuidado com esse jogo aqui. É o tipo de jogo onde o favoritismo do Atlético Mineiro pode ser um complicador se o time demora muito para conseguir abrir o placar, se o time demora muito para conseguir criar chances importantes de gols aqui. O adversário começa a crescer no jogo e a gente vê aqui uma partida um pouco estranha, tá? Então, vai com cuidado quem for trabalhar esse tipo de jogo aqui e presta bastante atenção na movimentação de preço aqui, porque se o Galo demorar muito para abrir o placar, essa odd aqui vai estourar e aí se a gente pode comprar alguns minutinhos de correção de preço aqui nessa odd do Atlético Mineiro, caso o time demore muito para fazer um gol. Se fizer um gol cedo, muito provavelmente a gente não vai ter o que fazer nesse jogo aqui. Pelo menos para minha metodologia, fica muito difícil buscar alguma coisa num jogo desse tipo aqui, tá? Então, se eu for trabalhar nesses jogos aqui, eu converso com vocês lá no meu canal do Telegram. Quem não segue, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Era isso, rapaziada. Um grande abraço. Lembrem sempre, esse conteúdo é para maior de 18 anos, aposte com responsabilidade e não use o dinheiro que você usa para outras coisas. Isso aqui é só para você se divertir, beleza? Esse é o discurso que a gente tem que fazer, graças à lei aí que foi aprovada em 2025 das apostas esportivas. Então, era isso, um grande abraço, nos vemos até no próximo conteúdo. Valeu!